bom dia. Hoje nós daremos continuidade com nossos estudos, só que nós faremos de forma diferente. Na última aula eu passei uma atividade, só que essa atividade tinha duas questões de resposta pessoal, tá? Então a gente não vai corrigir por ser só de resposta pessoal, de reflexões suas, que você vai fazer aí mediante aquilo que a gente estudou. E era a segunda parte da atividade era a escrita de uma fábula, tá? Então, a gente não vai começar a aula de hoje como a gente estava começando com eu respondendo com vocês as questões das atividades que eu tinha passado na aula anterior. Nós já vamos começar a nossa aula com o assunto do dia, tá? E o assunto de hoje que nós vamos estudar é um assunto bem facinho, que vocês com certeza já estudaram, né, no Fundamental 1, né, nos anos iniciais, mas que a gente vai retomar para aprofundar mais esse conteúdo, tá? Então, o nosso assunto de hoje é fonemas, sobre fonemas e letras, tá? Fonema e letra, tá? Fonemas e letras, melhor no plural, tá bom? E o que são isso? Gente, presta bem atenção nessa explicação, tá? A gente tem certos mitos mesmo, como a gente vem estudando, né? Em relação à pronúncia das palavras, né? Mitos como se fala assim porque se escreve assim. E a gente já tem refletido sobre isso, que não é mais ou menos, que não é muito assim, né? Não é bem por aí. E hoje a gente vai entender por que esse fenômeno, né, de muitas vezes a gente escrever a palavra de uma forma e pronunciá-la de outra, se dá, tá bom? Com esse assunto aqui de fonema e letra, tá? Bom, primeiramente a gente precisa entender o que são fonemas ou fone, né? É uma outra palavra que a gente pode usar para determinar esse assuntozinho aqui. Os fonemas são sons elementares pelos quais distinguimos o significado das palavras. Gente, é importante a gente saber que cada letra tem um som, certo? E a esse som, né, a esses sons, a gente chama de fonema, tá? Que vem dessa coisa da audição, né, de ouvir, fone, tá? Então, fonemas são os sons que cada grafema ou cada letra tem, tá? E aí eu coloquei aqui alguns exemplos. Veja, a gente tem aqui 3 palavras: mala, sala e fala. É um exemplo que tem até no livro de vocês, se vocês quiserem revisar e estudar melhor depois, tá? Tá na página 27. Bom, embora a gente tenha esse mesmo grupo aqui, a gente tem uma letra, por sua vez um som, que determina o sentido de cada palavra. Vejam que o som ali de cada uma delas, do M, do S e do F, é o que determina a diferença e o significado de cada palavra. A gente sabe que mala é uma coisa, sala é outra coisa e faca é outra coisa. Embora sejam palavras semelhantes, porque tem o mesmo grupinho aqui de palavras, ó, ala, elas são distinguidas pelo som da primeira letra delas, que é o M, o S e o Fá, tá? Então, o que a gente pode concluir com isso? Cada letra dessa tem um som, tá bom? Tem um som diferente, tá? E a esse som a gente chama de fonema. Então, o que são as letras, professora? Ou grafemas, que é uma outra palavra que a gente pode utilizar para letra, é um sinônimo. Os grafemas são utilizados na tentativa de representar graficamente esse som, né, na escrita. Então, peraí, professora, vamos entender. A gente tem o som, certo? Som. E a gente tem a escrita desse som. Som
e escrita do som. O som é o fonema, é o som que tem o M, né? Esse M, é ma, no caso de mala, tá? O som que tem o S, o som que tem o F, o som que tem o A, o som que tem o L, o som que tem... Cada um desses sons a gente chama de fonemas, fonema. Mas a representação na escrita, que a gente chama de representação gráfica ali, a grafia, né? A gente dá um nome de letra, tá? Som, fonema e letra, representação gráfica do som, tá? Letra e grafema são sinônimos, ou seja, são a mesma coisa. Então, se a gente quiser usar fonema e grafema, pode. Se a gente quiser utilizar fonema e letra, pode também, joia? Tá. Então, vamos avançar. Na nossa língua portuguesa, nós temos 26 letras, tá bom? Só que a gente tem que entender que cada letra dessas tem a letra, tá? Mas a gente não tem necessariamente um som correspondente. Como assim? A gente utiliza essas 26 letras para formar todas as línguas, todas as palavras da nossa língua. Com essas 26 letras a gente forma uma infinidade, somente juntando-as, somente combinando-as, tá bom? Ok. Mas o que acontece na nossa língua? A gente tem algumas letras que não têm um som tão forte, ou que o som não é pronunciável, ou então que estão num lugar e não exercem um som ali audível. Como, por exemplo, quando a gente tem um verbo assim, colar, de colar uma coisa na outra, ou colar de adereço, né? Esse R aqui, ele não é pronunciado, né? Colar. É como se a gente tivesse isso aqui, ó. Como se a gente tivesse colar. A gente pronuncia assim. No entanto, a gente sabe que a palavra não é essa. A palavra é essa, colar. É o verbo, é um verbo colar, um verbo no infinitivo, tá bom? Outros exemplos desse fenômeno que a gente tem na língua é, por exemplo, hotel. Esse H, ele é mudo, tá? É o que a gente chama de letra muda, né? Ele não emite um som. Ou então, hora, tá? O H aqui também é mudo, certo? Então, a gente desconstrói esse conceito de que a gente tem que falar da mesma forma que a gente escreve, porque não é assim, tá? Como eu coloquei aqui, as letras elas são uma tentativa, mas imagine como é difícil você tentar aprender um som, né? Uma coisa que é como aprender um cheiro, por exemplo, né? E tentar representar graficamente um cheiro, escrever, digamos assim. Então, a gente criou esse sistema da grafia para nos ajudar na nossa comunicação, tá? Mas não necessariamente a gente esse sistema ele vai ser ao pé da letra, tá? A gente vai pronunciar a palavra tal e igual ela é escrita, a gente sabe que não acontece. E o que acontece então? A gente internaliza com o passar do tempo, com leitura, a gente vai entendendo, vai se apropriando isso aqui pra gente é comum. Então, se a gente vê, por exemplo, hora, esse hora aqui já tem um outro significado na nossa língua, certo? Tipo, hora, tá? É uma interjeição que a gente chama, né? Que a gente utiliza numa situação de, como é que eu posso dizer? De descobrimento, hora, né? A gente pode utilizar assim também, como uma palavra que emite uma surpresa da nossa parte, hora, né? E tem o hora que é aquele hora que contrapõe o outro.
ora estou cansado, ora estou triste. Vejam, já tem um significado diferente disso aqui, ó, que é a hora do relógio, a hora, são 5 horas. Então a gente escreve esse hora assim, tem esse significado. E quando a gente está querendo escrever esse outro significado de hora isso, hora aquilo, hora estou assim, hora estou assado, a gente utiliza o hora sem H, tá bom? Vejam que interessante é a nossa língua, não é mesmo? Bom, e aí, gente, o que acontece? No meio disso, né, desses fonemas, das letras, a gente tem uma distinçãozinha que são as vogais, tá? As semivogais e as consoantes. Isso também é um assunto que vocês veem lá quando estão pequenininhos ainda. As semivogais são as letras, né, os sons mais fortes, mais sonoros da língua. Vou colocar aqui. Sons mais sonoros, tá? E quais são as vogais que a gente tem? A gente tem A, E, I, O, U, tá? E elas são mais sonoras, né? São mais fortes na nossa língua. E comparando, né? Se a gente for comparar com as consoantes, que são mais sons parecidos mais com ruídos, tá bom? E aí a gente tem também as semivogais. Eu vou colocar uns exemplos aqui pra gente, tá? Um exemplo de semivogal, vamos ver aqui a palavra Cláudio. Né? Esse O aqui, ele é chamado de semivogal. Por quê? Porque ele está junto de uma outra vogal que é mais forte que ele, que é mais sonoro que ele, e ele acaba, por conta disso, adquirindo um som de uma outra vogal. Percebam que a gente escreve Cláudio com O, mas a gente pronuncia Cláudio. Cláudio. Esse O, ele acaba adquirindo um som de U. Por isso, né, por ele ser mais fraco na palavra, né, ao ponto até de adquirir o som de outra palavra, ele é chamado de semivogal, tá? Né? Nesse contexto aqui, tá? Em outros contextos ele é uma vogal normal, como o A, como o E, como o I, tá? Outra semivogal, que aí, vejam, a gente vai chamar de semivogal, mas que na verdade é uma consoante. Deixa eu colocar aqui. Falado. Vejam que esse M, ele não tem, a gente quase não o pronuncia, ele perde um pouco do peso dele. Vejam que ele não tem o mesmo peso de mala. Mala. Aqui ele determina até mesmo o significado, quando a gente compara com sala e fala, não é mesmo? Aqui não, falavam. Esse M, ele vai meio que caindo, né? Então, por mais que ele seja uma consoante, a gente chama nessa situação aqui de semivogal, até porque falavam, é como se ele também adquirisse meio que o som de U, né? Mas percebam que a gente não escreve falavam, a gente não escreve assim, a gente escreve falavam. E de fato, a gente tem meio que um sonzinho aqui de U, tá bom? Então, basicamente, a gente pode dizer que esses daqui são fonemas, porque são os sons, mas que a gente escreve com outras letras, tá bom? Porque, eu não sei se vocês lembram, mas a gente estava vendo sobre isso, que são também, como é que eu posso dizer? São conversões, né? As pessoas criaram esse sistema para facilitar a nossa vida, né? A nossa comunicação, tá? Mas não necessariamente a gente tem que se prender a isso. Professora, e como é que a gente aprende melhor e internaliza de forma que a gente faça isso de maneira tão automática que a gente nem perceba? Lendo, né?
quanto mais a gente lê, mais a gente vai pegando essas regrinhas e mais a gente vai se apropriando delas, tá bom? Por fim, vocês vão ter, né, para fazer em casa, a atividade da página 30. Começa na página 29, essa atividade já está aqui, ó, já coloquei aqui. Página 29 e página 30. Fez, fotografa e envia, tá bom? Um beijo, até a próxima aula.